Então a Petrobras anunciou sua nova política de preços e o fim da paridade internacional. A Taurus divulgou novos resultados que foram muito ruins e o dólar segue caindo com uma nova sinalização positiva sobre o arcabouço fiscal. E nesse vídeo eu vou comentar sobre tudo isso, sobre como você pode usar esse cenário para tomar as melhores decisões de investimentos possíveis. Bueno, então eu quero te contar essas três histórias aí de hoje para depois te mostrar como tomar boas decisões com base nelas. A primeira história é a da Taurus, que divulgou ontem à noite os resultados referentes ao primeiro trimestre do ano de 2023 e apresentou uma grande queda no seu lucro líquido e também no lucro operacional. E essa queda acabou surpreendendo bastante o mercado e surpreendendo de forma negativa. Afinal de contas, a sua receita caiu 33% na comparação com o mesmo período do ano passado e 24% na comparação com o quarto trimestre de 2022. E esse impacto foi composto tanto pelo mercado interno, que despencou, faturou 60% a menos, quanto pelo externo, que caiu 21%. Afinal de contas, a empresa vendeu uma quantidade muito parecida de armas nos Estados Unidos, porém o dólar estava na média abaixo do que no trimestre anterior. Além disso, o custo do produto vendido não caiu na mesma proporção, pressionando a margem bruta da empresa, e as despesas operacionais, as despesas para manter a operação, não só não caíram, como elas cresceram. Lembrando que as despesas são, na média, fixas, né? Independem do quanto a empresa vende. E com tudo isso, o lucro líquido desabou. Caiu 80% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado e 70% na comparação com o quarto trimestre. E o ponto é, eu já percebi um certo pessimismo em relação às ações da Taurus. Afinal de contas, a produção da Taurus ela vinha caindo já trimestre após trimestre, inclusive se manteve estável nesse trimestre, né, em comparação ao quarto tri de 2022. E até de certa forma, eu risco dizer que já era esperada uma queda nas vendas aqui no mercado nacional. Só que essa queda foi muito grande. A empresa vendeu 78 mil unidades no quarto tri de 2022 e apenas 22 mil unidades no primeiro tri de 2023, aqui no mercado brasileiro. E a empresa atribuiu isso à contração do consumidor, né? Ela comentou lá que existe uma expectativa em relação à regulamentação no setor e ainda que aquele decreto publicado no primeiro dia do governo atual tenha mantido autorização para aquisição de uso restrito, o consumidor se retraiu. Vamos lembrar aqui que eu não posso citar o que a Taurus produz, então a partir daqui eu vou chamar isso de o produto da Taurus, beleza? Mas vamos lá. Já no mercado externo, a coisa se manteve mais estável. O produto vendido pela Taurus, mesmo tendo sofrido uma queda na intenção de compra dos consumidores desse produto, viu as vendas se mantendo estável. Caiu em 1 mil a quantidade de produtos vendidos nos Estados Unidos. Mas e com tudo isso, as ações da empresa amanhecem hoje com uma queda de 11,36% num só dia, o que não é o suficiente para apagar a alta do ano até agora de 15,71%. Bom, antes de qualquer coisa, comenta aqui o que você achou e se você tem ações da Taurus, enquanto eu vou te contando sobre a segunda história, que é sobre o arcabouço fiscal. Hoje de manhã cedo, o relator da proposta do arcabouço fez alterações no texto para tratar do que supostamente vai acontecer caso as metas fiscais não sejam cumpridas pelo governo. Que, aliás, era uma crítica que eu tinha em relação à proposta, né? Porque minha interpretação, quando eu vi a proposta original, foi a seguinte: se o governo sobe receita, ele sobe despesa, né, limitando ali a 70%. Só que se ele não sobe receita, ele também sobe despesa. Então eu tinha achado muito ruim nesse sentido. E essa novidade com esse texto acabou melhorando um pouco a situação. Lembrando que esse texto aqui prevê que o crescimento dos gastos públicos fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação do governo, caso a meta seja cumprida, e que o crescimento dos gastos públicos fica limitado a 50% do crescimento da arrecadação do governo, caso a meta não seja cumprida. E que mesmo que a arrecadação do governo cresça muito, ou seja, o governo aumente muito os impostos sem derrubar a economia, vai ser necessário respeitar um intervalo no crescimento real dos gastos, né? O crescimento real é acima da inflação, variando entre 0,6% a 2,5%. E agora, aqui nesse novo texto, surgiram alguns gatilhos que servem como penalidades num eventual descumprimento das metas, que indicam que se as receitas não avançarem como projetado, o governo vai ter que contingenciar despesas, e que se mesmo contingenciando despesas, o governo não conseguir cumprir as metas fiscais, gatilhos graduais serão acionados. E quais são esses gatilhos graduais? Te liga. Se o governo descumprir as metas fiscais no primeiro ano, ele fica proibido de criar novos cargos, alterar a estrutura de carreira, criar ou majorar auxílios existentes, criar despesa obrigatória, reajustar despesas obrigatórias acima da inflação, ampliar subsídios e subvenções e conceder ou ampliar benefício tributário. O que está muito certo, né? Porque se o governo não conseguir resolver a questão fiscal, se ele continuar gastando mais do que arrecada, a gente
acaba tendo que colher um problema muito, mas muito maior lá na frente. Mas voltando aqui, no segundo ano os gatilhos são os seguintes: seguem todas as proibições do primeiro ano, mas fica proibido também aumentar e reajustar as despesas com o pessoal, admitir ou contratar pessoal e realizar concurso público, né, com exceção ali de reposição de cargos vagos. Ou seja, se não cumprirmos as metas, vamos segurar bastante os gastos para buscar essa meta aí na parte de controle de despesa. No papel isso parece ser interessante, né? Não é o melhor arcabouço fiscal do mundo, mas pelo menos agora trouxe pontos claros prevendo gastar menos. Mas e como o mercado reagiu? Nessa manhã o Ibovespa sobe mais ou menos 1%. Lembrando que ainda está no início do pregão, tem muita água para rolar e dane-se um pregão, a gente está falando aqui de investimentos por longo prazo. E o dólar segue no patamar de R$ 4,90, abaixo de onde ele estava no último mês e nos últimos meses. E a terceira história é sobre a Petrobras. E a Petrobras, hein? Apenas a Petrobras divulgou um fato relevante falando sobre a sua nova estratégia comercial de diesel e de gasolina. Uma nova estratégia que chega para substituir a política atual de preços de gasolina e diesel da companhia. E aí o que ela explica? Ela explica que essa nova estratégia usa como referência de mercado o custo alternativo do cliente e também o valor marginal para a Petrobras. Custo alternativo é mais sobre o que o cliente pode usar de produtos substitutos e valor marginal para a Petrobras é, abre aspas, baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto e ou os petróleos utilizados no refino. Para isso, os reajustes seguirão sendo feitos sem periodicidade clara e que eles vão evitar repassar para os preços internos a volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. E mais, diz que a estratégia comercial tem como premissa preços competitivos por polo de vendas e que leva em consideração a melhor alternativa acessível aos clientes, permitindo a Petrobras competir de forma mais eficiente, levando em consideração sua participação no mercado para otimização dos seus ativos de refino e a rentabilidade de maneira sustentável. Olha, eu não sei sobre como é que tu interpretou isso aqui, mas eu achei vago pra caramba. Meio que diz muita coisa, mas na prática diz muito pouco. Inclusive, lendo o Twitter agora há pouco, vi esse comentário do Josué Nunes que eu concordo. É uma política nada objetiva, pouco quantificável, qualitativamente abstrata, imprevisível, mas que atende aos desejos dos políticos. E ele lembra como no passado, com esses fundamentos, no governo Dilma, a Petrobras quase quebrou. Que para mim é o grande risco que o mercado enxerga. O mercado não se esquece do que aconteceu na década passada, quando o governo Dilma usou muito fortemente a Petrobras para subsidiar preços e para controlar de forma artificial a inflação, o que acabou tendo um peso maior do que o próprio petrolão. Petrolão, ali aquele esquema de corrupção, algo absurdamente imoral, incorreto, prejudicou um monte de gente, mas o prejuízo pela intervenção acabou sendo ainda maior, né? Estimado em 100 bilhões de reais, prejuízo gerado pela política de intervenção da Dilma, que segurou a inflação por algum tempo, só que depois, quando isso acabou, porque não tinha como continuar, a inflação estourou, né? A gente viu toda aquela crise dos anos de 2013, 14, 15 e 16. Mesmo se você pense, Ramiro, mas estatal não é feita para dar lucro. Eu te digo que, cara, toda empresa é feita para dar lucro. Uma empresa não lucra, ela não consegue investir. Se uma empresa não lucra, ela não consegue manter e gerar novos empregos. E se uma empresa não lucra, ela não paga imposto. Sabe para quem? Pro governo. Ontem eu fiz um vídeo sobre a questão dos dividendos da Petrobras, se quiser saber mais, inclusive aperta aqui. E nesse vídeo eu mostrei que mesmo distribuindo bastante dividendos, a Petrobras estava conseguindo reduzir o seu endividamento e que quem mais ganhava com isso era o governo federal, né, junto com os governos estaduais e municipais. A Petrobras retornou 63 bi em tributos no primeiro trimestre de 2023. Retorno esse, inclusive, que ajuda o governo a ter mais receita e cumprir com as metas fiscais do arcabouço que eu estava falando agora há pouco. Mas o fato é, eis é a novidade com a Petrobras, já vou te falar o que fazer com base nessas três notícias. E com esse fato novo, totalmente abstrato, o mercado reage até então. É o momento que eu gravo esse vídeo dessa forma. Com uma alta de 2,73% até aqui nas ações da Petrobras. Enfim, com essa vale aquele ditado antigo que fala aí no boato, sobe no fato, ou alguma coisa assim. Mas só reforça a imprevisibilidade do mercado. Acredito que a maioria das pessoas achava que a Petrobras, com esse anúncio, ia abrir numa queda muito grande hoje. Mas pensando nessas três histórias, o que o investidor deve fazer para te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis? Primeiro eu quero começar com o que não fazer. A primeira coisa a não fazer é não deixar o dedo no like nesse vídeo. Se está assistindo até agora,
acho que vale aquele apoio. Mas o que não fazer, falando sério agora, é concentrar os seus investimentos. E aqui eu falo tanto em concentrar apenas em ações brasileiras, quanto em concentrar apenas em uma ou poucas ações. Lembra que guarda-chuva tu tem que comprar em dia de sol, e seguro tu compra antes de bater o carro. Na prática, o que isso significa? Isso significa que você precisa, antes de qualquer coisa, em se tratando de investimento de longo prazo, desenhar uma carteira ideal de investimentos, considerando as suas próprias características, a sua própria realidade. Aqui no Clube do Valor a gente tem serviços de wealth, em que cada cliente tem a sua própria carteira. Então tem alguns clientes que são mais conservadores, não suportam tanto risco, e esses caras têm uma carteira com 10% só de peso em ações brasileiras, né? 30% de peso em renda variável. Tem outros investidores mais tolerantes ao risco, que aguentam mais uma crise, que tem peso maior em ações, chegam a 20% em ações brasileiras e 60% em renda variável, aí somando ações norte-americanas e fundos imobiliários. Tem outros clientes muito tolerantes ao risco, que estão de boas em ficar 3, 4 anos com resultado ruim, que tem uma carteira 100% de renda variável. E ainda assim, na parte de ações brasileiras, que é o que a gente está falando aqui, né, sobre Taurus, sobre Petrobras, eles têm 20 diferentes ações. Por quê? Para garantir uma boa diversificação. Na prática, se você é um cara arrojado e tem 33% de ações brasileiras e tem 20 diferentes ações na carteira, se a Taurus está caindo hoje 12%, ela não está fazendo cócegas na tua carteira como um todo. Se a Taurus cair 80% no total, ela não vai te machucar tanto. E isso pode acontecer, não é porque tá barata que uma ação vai subir e subir para 100. Então o que não fazer é não concentrar. E o que fazer? Para mim, a melhor resposta é ter sistemas. O que são sistemas? São processos, passo a passo, para guiar a tua tomada de decisão e garantir que você vai investir com base numa estratégia. Sistemas trazem muita clareza para a decisão do investidor. E como eu estou falando muito disso aqui, falo muito de sistemas, de estratégia, eu quero te mostrar um pouco mais na prática como isso funciona. Então, todos os nossos clientes aqui, eles têm acesso a uma série de sistemas de investimentos. Um deles é o sistema de alocação de ativos, de como investir. Eu vou te dar um exemplo de como funciona isso. Primeira pergunta é, qual o prazo de investimentos que eles têm? O cara tem até 1 ano de prazo, ele não vai ter uma alocação de ativos, claro. Ele vai investir só em renda fixa, não tem. O cara tem um prazo médio até 5 anos, também vai investir só em renda fixa, claro, né, com outros tipos de ativos, com vencimento um pouco maior. E o cara que está pelo longo prazo, ele vai receber novas perguntas. Exemplo, quanto você aguenta ver a sua carteira cair? Poxa, se o cara não aguenta ver a carteira cair, ele vai ter que investir sem risco. Se o cara aguenta ver a carteira cair pouco, vai ter que ser uma carteira mais conservadora. Se ele aguenta ver a carteira cair muito, ele pode ter um peso maior em renda variável e aí por diante. Outras perguntas, ele aguentaria 3 a 5 anos de crise? Se ele não sabe, opa, tem que ser uma carteira mais conservadora. Se ele acha que sim, tem espaço um pouco mais para renda variável. E se ele garante que sim, já passou por isso, ainda mais espaço para renda variável. Esse aqui é um sistema, né? Um sistema de composição da alocação de ativos. Tem outros sistemas, né? Sistema de seleção de ações brasileiras. Por exemplo, quem prefere otimizar para maior potencial de dividendos, vai seguir regras e sistemas para selecionar ações boas pagadoras de dividendos. Quem quer otimizar para maior potencial de retorno, aqui no Clube do Valor a gente segue as estratégias de ações mais baratas da bolsa. Mais do que isso, a gente valida, né? Que cada pessoa que vai seguir uma estratégia entenda como a estratégia funciona, se está de acordo com os resultados históricos, se entende por que cada ação passa nos filtros e aí por diante. E assim como a gente tem sistemas, né, de montagem de carteira, sistemas de seleção de ações brasileiras, tem sistema aqui para tudo. Isso traz muita clareza para a tomada de decisão. E nos nossos sistemas de ações baratas, tanto Taurus quanto Petrobras estão entre as 20 mais baratas da bolsa, então a gente vai manter elas em carteira junto com outras 18 ações. E se você quiser ter acesso a esses sistemas, o maior atalho é se tornando cliente nosso, cliente dos nossos serviços de wealth. E a gente pode começar essa relação, se você não é cliente nosso ainda, de forma gratuita, uma reunião em que alguém da minha equipe vai analisar a sua carteira de investimentos, vai ver como é que está a sua alocação de ativos, vai ver se está coerente com a sua tolerância ao risco, vai ver como é que você pode otimizar essa carteira para tentar reduzir o risco ou aumentar o potencial de retorno ou ainda os dois. Se você tem mais de 500 mil reais para investir e tem interesse em ter acesso a essa análise de carteira, a gente está com vagas aí abertos para essa reunião de análise de carteira gratuita. Só apertar aqui e preencher o formulário que vai abrir na tela. A Massamiro, eu tenho menos de 500 mil reais. Bom, nesse caso, tem um vídeo em que eu abro a caixa preta de como a gente faz aqui para montar uma boa carteira de investimentos. Eu vou deixar esse vídeo aqui linkado. E se você gostou do que você viu hoje, se inscreve no canal, clica no sininho e seguimos aqui. Um grande abraço.